A paz do Senhor Jesus Cristo, a todo o povo de Deus. Aqui quem vos cumprimenta é seu irmão, seu amigo em Cristo Jesus, o pastor Johnny Cavalcante Silva. Hoje nós estamos no nosso estudo bíblico sobre demologia, a qual que nós iremos aprender sobre acerca dos anjos caídos e a rebelião no céu contra Deus, e aonde que nós vamos aprender muitas coisas através desse estudo tão maravilhoso, da qual que é chamado demologia, estudo sobre os demônios, os anjos caídos, aonde nós iremos aprender quais são as funções desses anjos caídos, como que ele age na vida das pessoas, como que ele trabalha para tentar destruir a vida das pessoas e qual poder ele tem para tentar acabar com a humanidade. Aonde nós iremos aprender sobre todo esse assunto maravilhoso, da qual que nós iremos aprender, aonde que nós vamos estar falando esse estudo, da qual que nós vamos estar trazendo para você, e aonde que nós vamos estar trazendo sobre o acerca desse assunto, da qual que nós iremos aprender. E nisso vemos aqui que a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vamos estar encontrando sobre o texto sagrado, o texto bíblico, que vai estar trazendo referência bíblica aonde nós aprendemos, aonde que nós vamos estar aprendendo sobre esse maravilhoso assunto, que é onde que nós vamos estar por dentro de todas as ferramentas, toda a astúcia e a cilada do diabo contra a vida do ser humano. Vamos abrir comigo a palavra do Senhor no profeta chamado Isaías, no capítulo 50, no capítulo 12, no capítulo 12. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se é o capítulo 12. Se não for o capítulo 12, é o capítulo 14, tá bom? Mas é o profeta Isaías, no capítulo, vamos lá no capítulo 14, versículo 12, vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 12. Onde está escrito? Isso, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda do lado do sul subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então vimos aqui que a palavra do Senhor Deus está trazendo no profeta Isaías a revelação, da qual que a rebelião entre Lúcifer, que é chamado Lúcifer, contra Deus. E ali Satanás agora, Lúcifer agora, que era um portador de luz, o anjo criado por Deus, um anjo todo poderoso, da qual que estava ali, sendo o anjo portador de luz, regente do coral, e agora ele quer agora trazer para a vida dele um orgulho, e agora ele cria, o pecado de orgulho sobre a vida dele, e agora esse anjo chamado Lúcifer, ele quer ser semelhante como Deus Altíssimo, A soberba e o que nasce na vida do Lúcifer
Agora ele quer se levantar contra o nosso Deus. E agora é o que ele quer dizer. Olha o que ele disse: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, né? Filha da alva, como foste lançado por terra. Como quer dizer, como foste lançado por terra, quando ouvi a primeira batalha entre os anjos de Deus e os anjos rebeliados, que deu ouvido à voz de Satanás, né? Ao Lucifer. E ali houve a primeira batalha no céu, na qual que os demônios, que hoje são chamados pela Bíblia anjos caídos, são chamados pela Bíblia os demônios, o espírito imundo, né? Pela Bíblia tem várias funções, vários nomes que está dando para ele, né? E agora aqui, Lúcifer, com seus anjos, né? Que ele rebela ali também, começa agora a travar uma guerra contra os anjos de Deus. E quem desce o Lúcifer para o abismo é o arcanjo Miguel, que vai batalhar contra Lucifer. E agora aqui vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, né? E agora nós vemos que a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré está trazendo para nós esse maravilhoso texto que agora o primeiro pecado, graças a Deus, que não foi o ser humano, não foi nós. Fica preocupado não, viu? Não se preocupe que o primeiro pecado não foi o ser humano que criou. O primeiro pecado não foi Adão e Eva que criou o pecado no jardim do Éden, não. Ali eles cumprimentaram o pecado. Ali é uma culpa da qual que eles sentiram sobre a sua vida, do qual que ele estava sentindo uma culpa daquele pecado que eles cometeram, certo? A origem do pecado nunca veio do jardim do Éden, quando Adão e quando a Eva pecou. Então não foi o ser humano. Essa parte daí nós não tem nada a ver. Nós pecamos, nós vemos da descendência do pecado, nós vemos da descendência de Adão e Eva, da descendência da origem, da qual que Adão e Eva no jardim do Éden, eles pecaram, mas o pecado já existia, né? O pecado ele já existia, né? Então no caso foi o Adão e a Eva que, né, pecaram contra Deus no jardim do Éden, mas ali a origem do pecado não veio diretamente do jardim do Éden, né? Já lá em Isaías, que nós acabamos de relatar o assunto da qual que nós acabamos de relatar, daquilo que foi relatado para poder nós ver o que as coisas que estão acontecendo na vida do ser humano. E agora o mundo que Deus criou no jardim do Éden, no princípio Deus criou o céu e a terra, já tinha descido Satanás. Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o seu universo global, né, o universo, Lúcifer já tinha sido descido para o abismo. Lúcifer já tinha descido, certo, para o abismo. Então ele não estava mais no céu. Ele não vivia mais no céu, porque Lúcifer já tinha descido para o abismo. E agora Deus olha do céu. Agora Deus olha para os anjos. Agora Deus olha para um lado e para o outro, e vendo aquele céu vazio, vendo aquele céu daquela tristeza, vendo que o que tinha acontecido sobre ali naquele lugar. E Deus agora começa a olhar para a terra e contemplar e ver que não existiria nenhum justo sequer para que Deus possa levantar.
Mas ali havia alguém do lado direito de Deus, que é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi o único que era justo, que disse: meu Pai, eu vou descer na terra e vou morrer pela humanidade, resgatar de volta uma humanidade da qual que outra hora estava perdida, condenada. Mas Lúcifer, ele criou o pecado no céu. Mas no céu não vive pecado, no céu não pode entrar pecado. Mas no céu foi a origem do pecado. Então, a origem do pecado foi criado no céu, a origem do pecado foi formada no céu. E ali, meus queridos amados e meus irmãos, e agora Lúcifer desce do céu, lançado para o abismo pelo arcanjo Miguel, e agora ele começa a querer estabelecer o seu trono na terra. Então ele quer estabelecer o seu trono na terra. Então ele quer pegar o universo criado por Deus, por Criador, e fazer a sua terra como seu trono e o mundo como seu governo. E aonde que ele começa agora a entrar em várias maneiras de tentar destruir uma humanidade. No capítulo 1, no versículo 22, versículo 26, que está escrito: porque Deus, olha só, façamos os homens a nossa imagem e a nossa semelhança, como for a nossa imagem. Então disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas no capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito esse versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vemos agora o cumprimento da palavra de Deus em Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 11, que está escrito: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferiado da medida cheia de sabedoria, perfeito em formosura. Estava no jardim de Deus, todas as pedras preciosas era tua, com cintura, sardônia, estópcio, diamante, turquesa, ônix, jasmim, safira, obras dos teus ambos, do que teu pafaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu era querubins ungido, para proteger, estabelecer no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras, como ungiada andava, perfeito era o teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora aqui, a palavra de Ezequiel, que Deus agora levanta Ezequiel, manda profetizar para Ezequiel, dizendo: filho do homem, profetiza o rei Tiro, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, Mas aqui, se a gente for analisar e estudar, nós vamos perceber que essa palavra da qual que Ezequiel está falando era direcionadamente, era voltadamente para o anjo caído, que é o Lúcifer. Mas quando nós olhamos e lemos e paramos de pensar, paramos para pensar, e vemos o texto, e entramos na conclusão do texto, e estudamos sobre aquilo que os textos estão nos falando para nós, vemos agora aqui, que a palavra de Deus está trazendo que esse anjo, esse querubins ungido, como está escrito, que perfeito eram os teus caminhos, perfeito eram os teus caminhos, teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que não se achou a iniquidade em ti. Desde que um dia foi criado, até que se achou uma iniquidade em ti.
E agora, queridos amados meus irmãos, então a Bíblia Sagrada, ela traz para nós sobre esse assunto que esse anjo caído chamado Lúcifer, com os outros anjos, nós vamos achar também em Apocalipse, né? Em Apocalipse, vamos ver na Apocalipse, vamos ver Apocalipse no capítulo, será que é o capítulo 12, né? Apocalipse, será que é o capítulo 12 de Apocalipse? Vamos lá. Vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 12. No capítulo 12, né? Vamos ver aqui. No capítulo 12, né? E o versículo 3, olha o que está escrito. E eu vi-se como um sinal no céu, eis que era grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diamantes. E a sua cauda levou a pôs a ser a tua terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia da luz, para que dando a ela a luz e lhe entregasse o filho, né? Agora aqui, no Apocalipse, o dragão é o próprio Lúcifer, né? Que é o Satanás, o demônio, o diabo, né? E essa cauda do dragão que arrastava a terça parte das estrelas, isso aqui já é uma palavra simbólica, uma palavra traduzida, se a gente for pesquisar no contexto, é os anjos que foi caído junto com Satanás, né? Os anjos que caiu junto com Satanás é tratado como as estrelas. Então aqui, o Lúcifer, ele começa a ser lançado no abismo do inferno. E agora ali, no abismo dos infernos, agora ele começa a estabelecer o seu novo governo. E os anjos caídos, os querubins que caiu junto com Lúcifer, se transformaram o anjo caído, como a Bíblia chama, e a Bíblia também chama de demônios, né? E começa agora a atuar a forma diferente na terra para tentar destruir e desfazer as obras de Deus na vida do ser humano. Então, no caso que nós vimos aqui e no caso que nós vimos que Satanás agora ele tenta no jardim do Éden para fazer que a mulher com seu marido desobedeça a ordem que foi direcionada, a ordem que foi dada por Deus para não comer o fruto do conhecimento, tanto do bem como do mal, porque se comer certamente morrerás. A Bíblia fala que agora, se você comer, morrerás, né? Então ali, Satanás agora, como ele estava descido do céu, lançado para o abismo, agora ele quer destruir, ele quer desfazer, ele quer acabar toda a humanidade de Deus, que foi criada por Deus, a criatura de Deus, desfazer os projetos, planos de Deus na vida do ser humano. E agora, as pessoas, quando vêm depois do pecado, já vêm para esse mundo pecaminoso, por causa da desobediência do homem que desobedeceu a ordem de Deus. A primeira coisa que o diabo destruiu foi quando ele entrou no jardim do Éden, enganou a mulher, e a mulher enganou o homem para comer o fruto proibido. Então, queridos amados meus irmãos, o pecado, como está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1, olha o que está escrito: certamente a mão do Senhor não está escolhida para que não possa salvar,
e nem seu ouvido está gravado para que não possa ouvir a oração desse povo. Mas quando eu olho para o capítulo 59, versículo 2, mas aonde que Deus começa a dizer: mas a vossa iniquidade fez separação entre Deus e o homem. Então, no caso, quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, separou o homem da presença de Deus. O homem foi expulso do jardim do Éden. O homem não conviveu mais no jardim do Éden. Deus expulsou, fechou ali a entrada do jardim do Éden. E pôs na entrada o anjo chamado querubins com a espada de fogo desembainhada. Olha só. E agora começa o governo de Satanás. Agora começa o reino de Satanás na terra. E é por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo que esse mundo já é do maligno. Por causa do que acontece? Porque Satanás agora já domina esse mundo. Satanás agora ele manda nesse mundo. Satanás agora ele governa esse mundo. E agora Satanás ele quer destruir uma humanidade e levar a humanidade com ele para o fogo do inferno, aonde que ele será no fim dos tempos, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, na última batalha Magedon, né? Que ele será derrotado, ele será destruído e lançado no fogo, que é a segunda morte. Mas agora, nós sabemos que tem vários tipos de demônio. Tem demônio Beelzebul, agora que ele é os príncipes do demônio. Foi onde que os fariseus falou que Jesus estava expulsando o demônio por nome de Beelzebul. Tem um demônio chamado Mamon, que esse demônio chamado Mamon é um demônio que aonde que ele atua no dinheiro, a riqueza, faz pacto com ele para ter riqueza, sucesso nesse mundo, né? É o Deus do dinheiro, é o Deus da riqueza, é o demônio chamado Mamon. Chucaveiro, o demônio da morte, Zepiringa, o demônio da bebida. Então, Pombagira, da sexualidade. Então, tem vários tipos de demônios que ele atua, ele age na vida do ser humano, né? Como ele age na vida do ser humano. Então, meus queridos amados e meus irmãos, então nós vimos aqui a atuação de Satanás na vida das pessoas. Então, no caso, ele quer destruir a imagem de Deus. Ele quer acabar com a semelhança de Deus, da qual que Deus criou, na qual que Deus formou para a sua glória e para o seu louvor. A raiva de Satanás é porque Deus tirou de Satanás aquele dom que ele tinha de louvor. Ele era o regente do coral. É ele que comandava o coral. É ele que estava na frente do coral. E agora Deus colocou esse louvor para o ser humano estar adorando ao Senhor, glorificando, exaltando o Senhor. Então o que acontece? Então tem vários tipos de demônios que agem na vida do ser humano para acabar, para destruir, para desfazer. Lá em João capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: o ladrão, se não veio para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? É o Satanás. Ele veio para roubar, ele veio para destruir, ele veio para matar. Agora esse mundo já é governado por ele. Agora esse mundo já é mandado por ele. Quem está no governo desse mundo é o Satanás. Então o que acontece? Foi por isso que Deus enviou seu amado Jesus Cristo nesse mundo há 2000 anos atrás para sacrificar sua vida, derramar o seu sangue na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar, para que a salvação que outra hora o ser humano não tinha, outra hora o ser humano estava condenado à morte, né? E agora, através de Jesus, o ser humano tem aquela oportunidade de chegar até Jesus e salvar sua vida, salvar sua alma.
Porque no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, está escrito que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 6, versículo 23. Olha só no livro de Romanos. Vamos conferir no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro do apóstolo Paulo de Romanos, a carta de Romanos. Nós vamos estar estudando também Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha só, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Viu agora aqui? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus com o Pai. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, isso é de graça, não é cobrado, é de graça. Não é cobrado, não é pago, não é com dinheiro, é de graça. Quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. É por isso que ela se tornou de graça, porque Jesus já pagou alto preço na cruz do Calvário. Então assim, mas o dom gratuito é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o que acontece? É só Jesus que ele tem poder para te salvar. É só Jesus, ele tem poder para te transformar. É só Jesus, ele tem poder para libertar. É só Jesus, ele tem poder para mudar a sua vida. E é só Jesus, ele tem poder para te levar para o céu de glória. Satanás, ele quer destruir. Satanás, ele quer desfazer as obras de Deus na sua vida. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir a sua vida, certo? Mas o que eu quero te dizer é que Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Ele veio para que te dá uma vida com abundância. Meus queridos amados, meus irmãos, muitas pessoas que fazem pacto com o diabo para ter riqueza, como eu acabei de falar, um demônio chamado Mamon. Esse é o demônio do dinheiro. É um demônio que as pessoas, muitas pessoas que querem ser rica, a pessoa quer ser próspero, as pessoas querem ser bem sucedido na terra, ele faz pacto do demônio chamado Mamon. A pessoa se torna rico, a pessoa se tem milhares de dinheiro, mas a Bíblia fala que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O próprio Jesus falou: não ajunteis tesouro na terra, mas sim ajuntados no céu. Então o que acontece? As pessoas na terra estão mais adorando, o próprio demônio Lucifer do que adorar o nosso Deus, O que acontece? Agora o que? As pessoas agora estão tentando, salvar a sua vida, mas agora é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. E quando milhares de pessoas estão indo para o inferno, quando milhares de pessoas estão sendo condenadas à sua vida e ser lançado no lago de fogo que é a segunda morte. Mas como eu faço, pastor, para me ter uma vida eterna? Como eu faço para me adquirir o meu nome escrito no livro da vida? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, amados, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus Cristo, ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode restaurar a sua vida e mudar a sua vida. O mundo já é do maligno, mas ele está aqui para te dar uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, uma vida da qual que ninguém pode te dar e mudar a sua história. Vemos que o Satanás, ele se rebela contra Deus. Satanás se rebeliou contra Deus e agora ele é lançado no Geó, Tártaro, ou chamado o Hades, que é o abismo. E ali
Então muitos demônios que foi lançado do céu, que eram os anjos caídos para o inferno, para o abismo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a vida das pessoas está sendo destruída. A vida das pessoas está sendo acabada por causa de Satanás estar agindo na vida das pessoas, né? Ele age na macumbaria, né? Ele tenta querer ceifar a vida de muitas pessoas. Ele tenta acabar com a vida das pessoas. Ele tenta colocar as pessoas para trás. O vídeo que eu vou mostrar, vocês vão ver o que o diabo age, o que ele faz na vida das pessoas, né? Então, no caso, nós vemos aqui que Deus, ele deu uma oportunidade para o ser humano. Deus deu uma oportunidade para o ser humano encontrar a verdadeira salvação em meio, através de Jesus Cristo. Deus está dizendo: eu dei uma oportunidade para vocês não ser lançados no fogo do inferno. Eu entreguei pelo meu amor que eu tenho por vocês, como está escrito lá em João capítulo 3, e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito. E essa oportunidade está até hoje, com a porta da graça ainda permanecida aberta, para aqueles que querem aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não perca a oportunidade, aceita Ele, aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador da sua vida. Ele está aqui de braços abertos para te receber. O mundo, como já disse, já é dele, já é do maligno, já é do Satanás. Ele atua nesse mundo, ele acaba de destruir as pessoas e lança para o inferno. As pessoas têm dois caminhos para seguir, o estreito ou o largo, o céu ou o inferno. Aí escolha o caminho estreito, escolha o céu, salva a sua vida, por causa do que? Porque o inimigo está aí tentando tirar várias vidas. Ele coloca de qualquer forma, ele coloca de qualquer maneira para fazer as pessoas se afastar da presença de Deus. Ele coloca esfriamento dentro da igreja para não congregar dentro da igreja. Ele joga pessoas contra outras pessoas. Ele coloca o ódio no coração da pessoa contra aquela outra pessoa. Ele coloca a inveja na vida daquelas pessoas. Ele tenta destruir, ele tenta acabar com a humanidade, destruir a igreja de Deus. Porque o fim dele está próximo. O fim dele está chegando, ser lançado no lado do fogo. Meus amados, meus irmãos, não é tempo de ficar brincando dentro da igreja, é tempo de levar o evangelho a verdadeiro. É o tempo de levar sincero a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. A última trombeta, o anjo vai tocar e vai anunciar a volta do Filho de Deus. Mas está anunciando a volta do Filho de Deus. Imagina as coisas do que está acontecendo nas nossas vidas. Imagina as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Jesus está voltando, filho. Ele está voltando. Não perca tempo. Venha para os braços de Jesus. Não deixe que o Satanás destrua a sua vida. Ele quer destruir a sua família. Ele quer acabar com o seu casamento, né? Tem aí as pombageiras dos infernos atuando no meio do casamento, entrando dentro da igreja e acabando. Mas Jesus, ele quer mudar, ele quer transformar, ele quer restaurar a vida por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos amados meus irmãos, e a palavra do Senhor Jesus Cristo diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Muitos estão sendo chamados, poucos são escolhidos. Não perca tempo. Venha. Venha para os braços de Jesus. Venha quando há tempo. Venha porque Ele está te chamando. Venha. Essa é a hora. Esse é o momento de dizer não para o pecado. De dizer não para Satanás. E dizer sim para Jesus. E mudar a sua vida. E mudar a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida. Que Deus venha fazer um grande mover dele na sua vida. E que Deus venha abençoar a sua vida por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.